Relação ao Regional, nosso promotor de justiça, ao Dr. Christian, representando o presidente da OAB local, aos demais advogados aqui presentes, servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, estagiários que aqui estão, os integrantes da imprensa local. Agradeço a presença de todos e a disponibilidade para estar aqui nesse momento. Explico o que se trata, então. É um ato público em favor da democracia e contra a corrupção e a impunidade que está se desencadeando em âmbito nacional nessa data. Até no Rio Grande do Sul se optou em alguns locais em designação de 1 minuto de silêncio pela democracia. Entretanto, diante da gravidade da situação posta, eu acredito que não é o momento de silenciarmos, e sim de falarmos. Pois bem, então o que pretendemos denunciar? Chamar a atenção da sociedade local. De um lado, em âmbito estadual, vamos ouvir as palavras do Dr. Juiz sobre esse assunto. Demonstrar a gravidade e a preocupação da pretensão de aprovação, às vésperas das festas natalinas de fim de ano, do pacote de projetos enviados à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e que alguns deles, se aprovados, podem acarretar uma imprevisibilidade orçamentária que, inevitavelmente, trará a precarização dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Serviços esses prestados à população. Serviços, na maior parte das vezes, essenciais, como é o caso das ações envolvendo medicamentos, ações buscando vagas em escolas, em creches, internações de urgência, enfim, a enumeração exaustiva é impossível. Dito isso, é muito importante que a sociedade local, que os operadores do direito locais reflitam sobre o que está em debate na Assembleia e perguntem-se que tipo de judiciário e que tipo de Estado pretende para o futuro. Um judiciário que tenha mínimas condições orçamentárias de cumprir o seu papel social, ou um judiciário refém do executivo e vilipendiado na sua autonomia administrativa ou financeira. De outro lado, no plano nacional, denunciam-se ações orquestradas no Legislativo Nacional que buscam cercear a atuação da magistratura e paralisar o Judiciário e o Ministério Público, sob a forma de projetos e propostas de alteração da Constituição. São ataques às prerrogativas, à independência e à autonomia do Poder Judiciário e de todos os seus integrantes. A Associação dos Magistrados Brasileiros, cujo quadro associativo também integro, manifesta repúdio à aprovação das medidas que alteram o pacote anticorrupção e considera grave a votação que referendou a versão desconfigurada de um projeto que não atende aos interesses da sociedade. O que aconteceu na madrugada de ontem, dia 30, aproveitando-se do desvio de foco gerado pelo desastre que é de conhecimento de todos, torna o Judiciário e o Ministério Público reféns daqueles que tentam enfraquecer a atuação dessas carreiras, atingindo de uma forma irreversível essas instituições, o que trará impactos graves para o futuro da nação. O que restou da iniciativa popular que contou com a assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros e que trazia propostas legítimas e de grande impacto no combate à corrupção, foi um conjunto de atentados à democracia, à independência do Poder Judiciário e ao Ministério Público. O texto aprovado na Câmara dos Deputados destrói o pilar de sustentação do Estado Democrático de Direito, de um sistema de justiça autônomo, e retrocede a capacidade de atuação de juízes e promotores em processos e investigações contra o crime organizado. O projeto aprovado favorece a corrupção e submete a magistratura e o Ministério Público ao poder político, transformando em acusados
aqueles que lutam contra a corrupção, permitindo que sejam julgados por investigados. A cada decisão, a cada movimento de um processo de corrupção, seria possível criminalizar o juiz pelo simples ato de estar cumprindo o seu papel constitucional. Quantos interesses juízes e promotores não estariam feridos? Quantos não tentariam, de alguma forma, puni-los? Como juízes, e não apenas nós juízes, mas promotores, autoridades policiais e servidores, poderão ficar reféns de advogados que atuam na defesa de investigados por corrupção. É o que possibilita a emenda que criminaliza a violação de prerrogativas de advogados. Se essa combinação de ações por parte de alguns parlamentares não for uma maneira de retalhar e reduzir o poder judiciário, o que poderia ser? Atender à demanda da sociedade, que é combater a corrupção, ou tentar se livrar das investigações que estão em curso? A frustração da manobra, que pretendia anistiar o Caixa 2, colocou em curso um plano B, que é criminalizar juízes, promotores, autoridades policiais e servidores dessas instituições. É inadmissível, em um universo em que a proteção aos juízes é fundamental, tornar vulnerável a magistratura brasileira logo quando lidamos com processos em que estão em jogo altos interesses, como é o caso da Operação Lava Jato. Essa medida não pode prevalecer. Por isso, a magistratura não se intimidará e convoca os cidadãos para que toda a sociedade esteja junto e possa reagir a um dos maiores retrocessos já vistos. É hora da cidadania se expressar e levar a sua voz aos senadores, exigindo respeito às instituições democráticas, das quais o Brasil depende para prosperar. Já me encaminhando para o final, eu não posso deixar de trazer nesse momento as palavras da excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, no recente pronunciamento dessa semana, especialmente para a nossa reflexão, nos seguintes termos: juiz sem independência, disse a ministra, não é juiz, é carimbador de despachos segundo interesses particulares, não garantidor de direitos fundamentais segundo a legislação vigente. Juiz sem independência tem de vocacionar-se a mártir para ser imparcial, porque ser imparcial impõe compromisso ético intangível e responsabilidade funcional integral. Pergunto-me, disse ela, com o judiciário que a Constituição instituiu para o Brasil, com juízes buscando desesperadamente aperfeiçoar-se, com um Conselho Nacional de Justiça composto por membros dos poderes da República, do Ministério Público e da sociedade civil, que judiciário o Brasil quer ter? Ou qual judiciário algumas pessoas querem que o país tenha? Ou mesmo se querem ter um judiciário com os princípios de imparcialidade, independência e autonomia. Digo eu, sem o que não existe poder judiciário. Se é desejável, prossegue a ministra, socialmente a democracia, é impossível, como demonstrado historicamente, recusar-se o judiciário como estrutura autônoma e independente do poder do Estado Nacional. Não há democracia sem judiciário. E o judiciário somente cumpre o seu papel constitucional numa democracia. Toda ditadura começa negando a Constituição, ainda que sob várias formas, incluídas as subliminares de emendas mitigadoras das competências e garantias dos juízes. Amordaçando os juízes. No Brasil chegou-se a cassação de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que desagradavam os donos do poder do plantão na última ditadura que vivemos. Imputam-se todas as mazelas a um corpo profissional que, como todo humano, sujeita-se a erros, mas não tem neles a sua marca dominante, que é o trabalho. Desmoralize-se, enfim, a instituição e seus integrantes, para não se permitir que o juiz julgue, que as leis prevaleçam e que a verdade de erros humanos sejam apurados, julgados e punidos
se for o caso. Criminalizar a jurisdição é fulminar a democracia. Há que se perguntar a quem isso interessa. Não ao povo, certamente, não aos democratas, por óbvio. Justiça não é luxo, é necessidade primária para se viver com o outro. Conviver põe conflitos, viver em paz impõe justiça. E finaliza a ministra: não somos os juízes, senão humanos, tentando muito acertar segundo a Constituição e as leis que nos são impostas. Desconstruir-nos interessa a quem? Enfraquecer-nos objetiva o quê? Afinal, que Brasil temos e que Brasil queremos ter? Com essas palavras, eu finalizo esse pronunciamento, agradecendo mais uma vez a presença de todos e solicitando que a sociedade local reflita, pense que modelo de judiciário, que modelo de Ministério Público, que estrutura estatal que pretende, e reage, se assim entender conveniente. Então, muito obrigado pela presença de todos.